O processo eleitoral no Brasil com as urnas eletrônicas é um atentado à nossa soberania e segurança nacional. Passou-se do voto em cédula para o voto eletrônico introduzido em 1996 por Fernando Henrique Cardoso. Isso sempre foi promovido como uma simplificação eficiente e segura, quando, na verdade, fragilizou e trouxe uma complexidade excessiva no processo eleitoral. São 530 mil urnas dependentes do suporte técnico, eletricidade e tecnologia de transmissão de dados. A mudança do voto em papel para as urnas eletrônicas tornou o TSE incompetente para executar todo o processo necessário, que acabou por terceirizar 70% do processo das nossas eleições para empresas nacionais e estrangeiras. É a própria equipe do TSE ou alguma empresa terceirizada? Obrigado. Não é propriamente uma terceira, é uma contratação de um serviço. Não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. São processos para uma eleição: programação do software das urnas, fabricação das urnas eletrônicas, armazenamento e segurança das urnas eletrônicas, coleta de dados de eleitores, cadastramento dos candidatos, carregamento dos programas nas urnas eletrônicas, transporte das urnas, administrar o processo nos dias de eleição, transmissão dos votos para os cartórios eleitorais, transmissão dos votos para os TREs e TSE, processamento dos resultados, divulgação dos resultados, auditoria de campanhas, certificação das campanhas e diplomação dos eleitos. Isso mesmo, das 15 etapas do processo eleitoral, 10 são feitas parcial ou inteiramente por terceirizadas. Por anos a fio, o TSE subestimou publicamente a ação das terceirizadas no nosso processo eleitoral. De transporte da urna, que no caso já estaria lacrada, pronta para ser utilizada na eleição. Veja o que realmente fazem cerca de 15 mil técnicos de urnas. Ajudam no carregamento dos programas das urnas nos pendrives oficiais diretamente dos computadores dos TREs e cartórios. Instalam os programas nas urnas. Transportam e instalam as urnas eletrônicas nos locais de votação. Gerenciam os estoques de urnas reservas. Coordenam e gerenciam chamados nas sessões eleitorais em caso de falhas nas urnas. Prestam suporte à geração de boletins de urnas. Operam sistemas de transmissão de arquivos de urnas eletrônicas, incluindo conexão a sistemas de VPN, conexão a sistemas de comunicação via satélite e configuração da DHCP. De transporte da urna, que no caso já estaria lacrada, pronta para ser utilizada na eleição. Terceirizar as eleições já é algo muito grave. O que você diria se soubesse que muitas dessas empresas são ligadas a políticos, a organizações com forte viés ideológico ou são até estatais estrangeiras? Conheça alguma dessas empresas. Smartmatic, técnicos de urnas, transmissão de dados, tecnologia de satélites. A Smartmatic é uma empresa venezuelana ligada às reeleições suspeitas de Chávez e à eleição de Maduro em 2013. O sistema eleitoral mais perfeito do mundo. Foi comprada e presidida até recentemente por Sir Malloch Brown, presidente da Open Society Foundation de George Soros desde 2021. George Soros. George Soros, para quem não conhece, é um magnata que usa sua fortuna para modificar democracias no mundo inteiro com a agenda progressista, financiando ONGs a favor do desarmamento, aborto, ideologia de gêneros, identidade racial, imigração em massa e comprando entidades ligadas a processos eleitorais pelo mundo afora. Uma curiosidade é que Sir Malloch Brown diz ter criado a estratégia de influenciar campanhas utilizando-se de falsas pesquisas eleitorais. ProBank, técnicos de urna, manutenção e programação.
A Probank está ligada à falência fraudulenta na ordem de R$500 milhões, o que prejudicou a Receita Federal, trabalhadores e credores. Engitec, técnicos de urna e transmissão de dados. A Engitec é uma empresa de fachada para a Probank continuar no TSE. Transat, manutenção de urnas e transmissão de dados. É uma empresa de fachada para a Engitec continuar no TSE, depois de ter sido impossibilitada de continuar por ter sua ligação com a Probank denunciada. Positivo, fabricação de urnas. A Positivo é de propriedade de Oriovisto Guimarães, senador do Paraná pelo Podemos. Atlântica, técnicos de urna, transmissão de dados. Atlântica é propriedade de um ex-sócio em vários negócios do marido de Rosiana Sarney. Fechou contratos com o governo de Rosiana na ordem de R$50 milhões. Diebold, fabricação de urnas. A Diebold está ligada a fraudes eleitorais nos Estados Unidos, o que forçou a saída de 2 de seus presidentes e a venda da unidade de fabricação de urnas eletrônicas para a Dominion Systems. Havia o envolvimento do Marcos Valério. O Espírito Santo também chegou a citar que ele levou uma quantia exorbitante para dentro da empresa. E consegui identificar um dos fraudadores em ambiente da Diebold. Indra, técnicos de urnas, transmissão de dados, tecnologia de satélites. Indra Soluções é uma estatal espanhola acusada de servir de caixa 2 para os governos do PP e hoje está sob comando do governo do PSOE, Partido Socialista do Trabalhador Espanhol. O atual primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, é apadrinhado por Soros e recebeu Lula, pré-candidato, em janeiro de 2022, como chefe de Estado. Combinou seguir diálogo com Lula a respeito de melhorias na legislação de ambos os países em 2023. Indra Soluções é suspeita de fraudar as 2 últimas eleições de Angola, foi acusada de corromper servidores do governo e de se apossar indevidamente de material de eleição. Houveram manifestações pedindo o afastamento da Indra do processo eleitoral. Também é acusada de fraude na eleição de Petro, na Colômbia. Ali, ela se ocupou da contagem de votos, onde milhões deles foram ignorados, e Petro foi visto encontrando-se com 2 funcionários da Indra na Espanha, além de suspeitas de corrupção de servidores do Conselho Nacional de Eleição. Ao longo de 25 anos de urnas eletrônicas, o TSE, que deveria assegurar a independência e idoneidade do nosso pleito eleitoral, tem entregue nossas eleições nas mãos de terceirizadas suspeitas. O TSE sabe ser um crime dar o controle do processo eleitoral a terceiros, colocando em risco a segurança nacional. Por isso, todo o processo eleitoral terceirizado e o TSE devem ser colocados sob suspeição. Isso deve ser feito antes das eleições do dia 2 de outubro de 2022. Se não for assim, correremos sérios riscos de termos nossa democracia controlada e até mesmo suprimida. Qualquer contestação dos resultados é julgado pelo próprio executor das eleições, o TSE, ou, em última instância, o STF. Apoio popular não é prova jurídica. Comprovante físico de voto. Contagem pública no local de votação, já.